Olá, amigos do quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, né, vamos falar sobre a transformação da matéria. Peguem o livro de vocês, lá na página 103, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós já sabemos que tudo que existe, né, a nosso redor, é formado e feito por matéria, correto? E que cada material tem a sua característica, não é? Tem o seu jeito de ser, tanto em tamanho, né, como em aspectos. E na natureza, todos os materiais, eles se transformam, não é mesmo? Se modifica, não é mesmo? Nada fica de um mesmo jeito para sempre. Nós somos prova viva disso. A gente nasce bebê e vai crescendo, vai se modificando, né? Assim, até a gente ficar bem velhinho. Então, tudo se transforma, tá? Já que a gente sabe que tudo se transforma, existem dois aspectos de transformações que a gente vai conhecer agora, que são as transformações reversíveis. O que seria isso, tia? Transformações reversíveis. São transformações aonde aquele material passa por um processo de transformação, mas ele consegue voltar para o seu estado normal. E tem também as transformações irreversíveis, ou seja, são aqueles materiais que se transformam e não tem como retornar ao estado anterior. Tá, tia, agora me dá um exemplo de material reversível. Um material reversível muito utilizado por nós é a água. A água, ela pode ser transformada em gelo, né? Ela só foi uma transformação, virou gelo, quando eu coloquei no congelador. Quando eu tiro ela do congelador e deixo ela fora, o que ela acontece com ela? Ela vira líquida de novo, ou seja, ela vira água novamente. Então, a água é um exemplo de transformações reversíveis, correto? Compreendeu? Agora, exemplos de materiais irreversíveis, ou seja, que não conseguem voltar ao seu estado inicial. Um exemplo, eu tenho um prego novinho que eu acabei de comprar e eu deixo ele no relento, com o tempo ele vai fazendo o quê? Vai enferrujando. Ou seja, eu tenho como voltar com esse prego para o estado inicial dele? Não. E outro exemplo, vamos supor que eu tenho uma batata. Eu vou cortar a batata e vou fritar ela. Depois que eu fritar a batata, eu consigo retornar ela para o estado dela inicial, que era a batata? Não consigo. Então, esses são os materiais irreversíveis, tá? Mesma coisa com papel. Se eu pegar o papel, queimei papel. O que vai acontecer? Cinza. Tem como eu voltar com o papel pro estado dele original? Não. Então, outro exemplo de material que sofreu uma transformação irreversível. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais biodegradáveis e os não biodegradáveis. Que materiais são esses, Joine? Vamos lá. Os materiais biodegradáveis são os materiais que entram em decomposição. Lembra da nossa experiência? Tem tudo a ver com isso aqui. A nossa experiência, a gente colocou o quê? A gente colocou uma casca de um legume ou uma fruta. Nós colocamos um pedaço de pão, um pedaço de papel vegetal, um pedaço de plástico. Muitos de vocês já me disseram que o pão já entrou em decomposição, né? Ou seja, os micro-organismos, né, já começaram a atuar nesse material para poder fazer com que esse material ele se dissolva e consiga ser reutilizado. Os materiais em que os micro-organismos, as bactérias, né, os vírus, conseguem decompor eles são materiais biodegradáveis, tá? E materiais que a gente pode reciclar, né, são materiais biodegradáveis.
Agora, os materiais não biodegradáveis são aqueles materiais que não entram em decomposição pelos micro-organismos e demoram anos, séculos para se decompor na natureza. E por isso que hoje em dia a gente fala tanto em reciclar, em separar o lixo corretamente, para que a gente consiga separar essas matérias biodegradáveis das não biodegradáveis. E hoje em dia nós sabemos que as frutas, né, as cascas de frutas, restos de alimentos são materiais biodegradáveis que podem virar adubo, né, para poder utilizar num plantio, não é mesmo? O papel, ele é um material biodegradável. Por quê? Porque ele vem da árvore. E se eu tiro aquela árvore para fazer o papel, eu posso replantar novamente. E aquele papel que eu já não uso mais, que eu joguei fora, eu tenho como reciclar ele e fazer um novo papel com aquele material. Certo? Tanto que existem papéis recicláveis, né? Quando a gente vai comprar material escolar, tem aqueles papéis recicláveis, que são aqueles papéis que não são branquinhos, né? Que são restos de outros papéis, que são feitos de forma reutilizada. Já os materiais não biodegradáveis são isopor, pilhas, sacolas plásticas. Por este motivo, a gente pode ver que hoje os supermercados, eles aboliram, né, a questão do uso da sacola plástica. Alguns ainda vendem, né, sacola plástica para ver se as pessoas se conscientizam e não utilizem as sacolas plásticas. Por quê? Porque a sacola plástica demora séculos, anos para se decompor na natureza, além de prejudicar o meio ambiente, né? Uma sacola plástica dessa vai para o mar, mata animais marinhos, né? E não tem como você reutilizar a sacola plástica. Então, assim, porque ela não foi feita de um material que pode ser reciclado. Ela é feita de petróleo. Petróleo é um material que não tem como você reaproveitar, você reutilizar ele. Então, hoje em dia as pessoas utilizam as sacolas retornáveis, ou seja, aquelas sacolas que eu posso levar para o mercado, fazer minha compra, trazer de volta as minhas compras, depois eu posso usar a mesma sacola para fazer compra de novo e assim por diante. E assim eu estou ajudando o meio ambiente e me ajudando, né? Que eu não estou acabando com o nosso planeta, porque essas sacolas demoram muitos anos para terem a sua decomposição concluída. Agora eu quero que vocês assistam um vídeo muito importante que mostra como são separados esses lixos, esses resíduos, né? Na verdade, não são lixos, são resíduos, né? Lixo é aquilo que você não pode utilizar mais. Agora, os resíduos, a gente tem como reutilizar eles de forma consciente, né? E qual é o fim, o caminho de cada resíduo, seja ele alimento, seja ele materiais como lata, como plástico, né? Papel, cada um tem o seu local de devolução para ser reutilizado, tá ok? Então vamos assistir esse vídeo e logo após realizar as atividades propostas no livro da página 103 em diante, até 106, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, estarei à disposição. Hoje nós não teremos aula no Zoom, né? Mas qualquer dúvida que aparecer, vocês podem me procurar que eu estarei sanando a dúvida de vocês, tá ok? Beijo grande e até a próxima aula. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro,
No Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois, temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados, e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos, e quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes.